Oi, meu nome é Letícia da Silva Teixeira, eu sou da turma de segundo ano C da Escola de Ensino Médio Nazaré Guerra e hoje vou apresentar a vocês o tema do nosso trabalho de Educação Física da professora Jaiane. E o nosso tema foi o voleibol sentado. Eu irei apresentar um pouco sobre o voleibol sentado. O voleibol sentado nasceu em 1950 com outro nome. Ele é a evolução do Seeball, modalidade alemã que ganhou a praticante em todo o leste europeu. A permissão do Seeball é bem parecida com a do voleibol sentado, mas existe alguma diferença importante. No Seeball, a bola pode quicar uma vez no chão e a quadra tem medidas diferentes. Além disso, não existe uma rede para dividir os lados, mas sim uma fita que delimita a altura. A avaliação do Comitê Paralímpico Internacional foi de manter apenas uma das atividades em sua lista de modalidades. Foi em 1970, em Toronto, do Canadá, que o voleibol sentado fez a estreia dos Jogos Paralímpicos de Verão. Desde então, ele fez parte do programa paralímpico. E essa foi um pouco da minha explicação. Regras básicas do voleibol sentado. A principal norma é: para bater na bola, os glúteos devem estar encostados no chão. De forma geral, homens e mulheres podem competir, sendo sempre 6 jogadores por time. A rede tem a altura de 1,15 m, no caso dos homens, e 1,05 m para as mulheres. Isso permite que os praticantes atuem sentados. A quadra é menor que a de voleibol convencional, 10 metros de comprimento por 6 metros de largura. Na contagem de pontos, a ideia é a mesma do vôlei olímpico: 5 sets de 25 pontos corridos, com o set final de 15 pontos. O primeiro time a vencer os 3 sets vence a partida. São permitidos bloqueios de saque desde que os jogadores estejam em contato com o solo, exceto nos deslocamentos. O vôlei sentado surgiu da junção do vôlei convencional com um esporte alemão praticado por pessoas com pouca mobilidade, mas sem rede, chamado Schiedsball. Utilizando basicamente as regras do vôlei, o esporte tem um ritmo frenético e é disputado oficialmente desde as Paralimpíadas de 1980 na Holanda. Em Toronto, 1976, apareceu como exibição. Quando entrou no programa paralímpico, o vôlei sentado dividia espaço com a modalidade disputada em pé. Após 24 anos compartilhando os holofotes, a modalidade ganhou destaque de vez a partir dos Jogos de Atenas em 2004. Quando entrou no programa paralímpico, o vôlei sentado dividia espaço com a modalidade disputada em pé. Após 24 anos compartilhando os holofotes, a modalidade ganhou destaque quando o vôlei paralímpico passou a ser disputado apenas com os atletas sentados. Podem competir no vôlei sentado jogadores amputados, paralisados cerebrais, lesionados na coluna vertebral e pessoas com outros tipos de deficiência locomotora. Uma das regras principais do esporte é que os atletas não podem bater na bola sem estar em contato com o solo. Outro detalhe importante diz respeito ao nível de limitações físicas de cada participante. Os jogadores são classificados em 2 classes: aqueles com amputações e limitações de locomoção mais acentuadas são classificados como D, do inglês disability, e os que possuem problemas de articulações leves ou pequenas amputações nos membros podem ser classificados como MD, do inglês minimal disability. Cada time só pode contar com 2 jogadores da classe MD, e os 2 jogadores não podem estar em quadra ao mesmo tempo. O vôlei sentado nos Jogos Paralímpicos, o primeiro país campeão do vôlei sentado foi Israel, em Toronto, 1976, superando a Grã-Bretanha na final. Na história dos Jogos, o domínio é dividido entre Irã e Bósnia, que se alternam em primeiro e segundo lugar no pódio em Jogos Paralímpicos e Mundiais. Em 2016, nos Jogos do Rio, já com a participação feminina, a seleção masculina do Irã e feminina dos Estados Unidos levaram a ouro a edição. Por sinal, deu a primeira medalha na
modalidade ao Brasil, com o bronze feminino. O Brasil começa a ganhar destaque. A história do vôlei sentado no Brasil mostra uma modalidade em ascensão. Apesar do esporte ter sido criado em 1956, as seleções brasileiras só começaram a disputar competições internacionais em 2003, no Pan-Americanos de Santo Domingo, na República Dominicana. Na primeira competição, o Brasil conquistou 2 medalhas de prata no masculino e feminino. Desde então, as equipes brasileiras acumularam bons resultados em campeonatos mundiais. Depois dos Jogos Paralímpicos de Londres, em 2012, o Brasil se colocou no patamar de grande seleção mundial para os Jogos de Tóquio. Em 2020, o Brasil disputa com uma das forças de modalidade. Isso foi reforçado na Pan-Americana de Lima. Em 2019, as mulheres conquistaram a prata após derrota para os Estados Unidos. No final, já os homens alcançaram o ouro em vitória de frente aos americanos.